Aí, estamos ao vivo. A gente espera um pouquinho o pessoal chegar ou já... Estamos ao vivo. A gente espera um pouquinho o pessoal chegar ou já... Isso, estava ecoando tudo. Tá vazando aí esse áudio, né? Eu fechei aqui. Ai, são muitas abas. Acho que podemos começar, Catarina. Ótimo. Boa noite oficialmente para vocês. Como de praxe, né, apresentar rapidinho o Poéticas do Encontro. Poéticas do Encontro é um grupo de estudos do coletivo Nayá, que surgiu a partir do nosso interesse de trocar com outras mulheres artistas, fotógrafas, criativas, sobre o processo criativo e sobre esse fazer arte a partir do encontro com o outro, né? E estamos indo aí para a nossa última semana, acho que já a última semana de programação, né, desse primeiro ciclo. E convidamos hoje para participar aqui, trocar um pouquinho com a gente, a Maíra Gamarra, que é curadora, editora, pesquisadora, e veio trazer aqui dentro da sua bagagem e da sua experiência um assunto que é muito importante para a gente, enquanto artista, enquanto fotógrafa, que é a apresentação de trabalhos, montagem de portfólio. É sempre aí uma questão para a gente, né? Muitas vezes. Então, Maíra, obrigada pela disponibilidade, por topar estar aqui com a gente, compartilhando aí do seu saber. É uma alegria estar com você. Foi um presente ter te conhecido, né? Num outro grupo de estudo coordenado por você. E a gente seguir trocando, né? Multiplicando esses lugares, né? De compartilhamento é sempre maravilhoso. Então, muito obrigada por estar aqui e por falar um pouquinho com a gente. Se apresenta, por favor, né? Fala mais do seu trabalho e a gente entra no assunto principal. Bem? Gente, olá, boa noite, né? Obrigada, Catarina, pela apresentação e também reitero o meu prazer em ter conhecido as maravilhosas de Nayá, Lina, Catarina e Renata. Foi um grato presente do ano que vem, do ano passado, desculpa, né, que veio junto com o GIF, né, que é um outro grupo também que a gente tem, que participamos todas juntas também. Bom, vou me apresentar então um pouquinho. Eu sou Maíra Gamarra, né? Começo como fotógrafa, mas hoje em dia meu trabalho, meu caminho tem vindo muito mais pela área da curadoria, da pesquisa, editoria, produção cultural. Sou mulher, mãe, feminista, tentando ser vegana. Brincadeira, mas brincadeira também não, né? Porque acho que todas essas identidades, identificações, elas atravessam muito o meu trabalho na fotografia, na arte também, porque acho que tudo isso se junta de uma forma muito, muito imbrincada mesmo, né? A gente foi muito ensinado a entender a sociedade muito a partir de caixinhas, né? E na verdade, está tudo absolutamente integrado, né? O que a gente é, o que a gente faz, e eu acho que é muito por aí que eu acredito. E, bom, eu começo agradecendo mesmo as meninas por esse convite, para poder pensar um pouco, né, e conversar. Eu acho que é uma excelente e linda oportunidade para a gente falar um pouquinho. Não sei se está vazando o som do cachorro, vocês me desculpam aí, mas ele é incontrolável. Bom, é isso, né, para falar sobre esse tema que é tão importante para todo mundo que atua no campo da arte, né? Mas especialmente para os artistas, as e os artistas, que tem a sua necessidade mesmo de mostrar os materiais, né? De apresentar os trabalhos, apresentar o que está fazendo, ou o que já fez, né? Então, é isso, assim, ter esse momento de encontro para conversar sobre o que é esse portfólio, né? O processo, acho que, de construção e de apresentação desse instrumento, objeto, ferramenta, dispositivo, sei lá, essas várias palavras, eu acho que é realmente muito, muito importante para a gente poder pensar melhor, talvez,
como apresentar e visibilizar os nossos trabalhos, né? Muitas vezes a gente produz intensamente, ou talvez a palavra intensamente também não seja a melhor, porque isso também gera uma certa cobrança, né? Tipo, você tem que produzir muito, mas, enfim. E aí, muitas vezes é isso, você tem obra, você tem material e não sabe muito bem como expor, onde, e aquilo fica ali meio enganchado, né, para algumas pessoas. E acho que o portfólio, apesar de ser uma ferramenta que é amplamente conhecida e utilizada em diversas áreas e mercados, aqui, claro, a gente vai estar falando especialmente das artes visuais, né, do campo da arte, mas acho que ainda um pouco mais particularmente do campo da fotografia, por ser o campo no qual eu atuo e que eu tenho talvez um pouco mais de intimidade. E bom, é isso, né? Apesar de ser esse instrumento tão conhecido, aceito, já validado como um objeto, um dispositivo, né, de grande importância e valor no campo artístico, é muito curioso e interessante observar, e a partir da minha experiência eu tenho percebido cada vez mais isso, o quanto é interessante perceber que muita gente ainda tem muitas dúvidas e dificuldades mesmo, né? Ou até medo e insegurança quanto a como organizar ou apresentar os seus trabalhos, né, em um portfólio, quando você já tem um portfólio, e também quanto ao entendimento do que vem a ser, que é o outro temas ali correlatos e paralelos, que a gente vai conversar um pouquinho, que é o próprio portfólio, mas também sobre a leitura de portfólio, que também é um pouco aí, talvez incompreendida. E eu acho que esse desconhecimento, ou mesmo não sei se a palavra é confusão, mas, enfim, um pouco dessa angústia, desse medo, dessa dificuldade em, às vezes, conseguir preparar o seu portfólio, ela é perfeitamente compreensível, porque eu acho que esse tipo de dúvida ele é, inclusive, muito mais comum do que se imagina, né? E é isso que eu estava contando, que eu tenho percebido ao longo do meu trabalho, da minha trajetória, assim, de perceber como as pessoas têm essa dificuldade, mas ao mesmo tempo não falam, talvez, tão abertamente sobre isso. Eu acho que isso também é um dos grandes trunfos desse momento que o Coletivo Naya está proporcionando para a gente, né? Porque é isso, muita gente sente essas dúvidas e angústias, mas também sente vergonha, às vezes, de falar sobre elas, porque parece que é algo tão simples de fazer, né? Tão fácil, e por que eu travo ali e não consigo, às vezes, realizá-lo, né? Ou tenho, mas ainda não sei se é o que devia ser, né? Se é o suficiente, se está realmente bom, se vale eu colocar, né? Que colocar para fora, mostrar para as pessoas, enfim, essas dúvidas elas estão aí realmente muito presentes em muita gente, independente do lugar que está na carreira, né? Ou seja, se é mais iniciante, tem menos tempo de trajetória, se já tem aí mais tempo de estrada. Eu acredito que isso ainda acontece porque a ideia que a gente tem de portfólio, de leitura de portfólio no campo das artes, eu acho que tem origem ainda em algumas ideias que ainda bem, hoje já estão superadas, mas não completamente, que é quanto ao mito do gênio criador, né? Tanto para a própria obra, mas acho que isso reflete na ideia do portfólio, quanto também a uma ideia, uma noção com relação às funções as funções do campo da arte, né? O artista, o crítico, o curador, e de como elas são enxergadas de uma forma talvez muito delimitada, engessada mesmo, né? E entendidas muito fortemente a partir de uma função de validação ou de avaliação da obra de arte, né? Como se essa fosse a única forma, né? Ou seja, de forma exclusiva. E aí, nisso, acaba imperando, então, uma lógica de uma relação de hierarquização, de disputa de poder muito grande, né? Que é uma realidade, né? Que se eu disser que não existe mais no campo é mentira, mas que eu acho que ela vem se transformando, né? Eu acho que vem se diluindo com o passar do tempo, e que a gente tem conseguido criar outras lógicas, outras relações, outras estruturas mesmo, né? Mas, ainda assim, essas construções, elas imperaram por muito tempo, né? Então, algumas questões estão realmente enraizadas na nossa lógica, e aí isso acaba criando um distanciamento, uma falsa ideia, eu acho,
com relação a essa relação mesmo entre artista, crítico, curador, e esse processo de conversa, de diálogo entre esses diferentes atores, né, do campo artístico. Mas é isso, acho que o campo mudou e que hoje a gente tem um sistema da arte mais horizontal, mais descentralizado, né, ou mesmo até diluído em alguns momentos, e que tem formas heterogêneas mais abrangentes de produção de sentido, e acho que inclusive menos teleológicos, acho que podemos dizer assim, né? E daí vem a importância, então, da gente rever essas compreensões, né, dessa hierarquia mesmo, desses lugares de poder, e de desconstruir essas ideias, né, sobre o campo artístico, e então aliviar alguns pesos. E aí o portfólio chega bem nesse ponto, né? Então, acho que se a gente repensa um pouco todas essas estruturas e olha também para o portfólio como um projeto, em alguma medida, sempre inacabado, né? Sempre em construção, e, portanto, perfeitamente possível de ajuste, de revisão, de modificação e de uma constante avaliação própria, ou seja, eu vou estar sempre olhando para esse material, né, para a minha própria obra e repensando o que cabe, o que não cabe mais, o que ainda me representa do montante da minha obra, né, o que eu quero que seja visto, quanto também de uma avaliação por outros pares, né, sejam os outros diferentes atores que atuam no campo. Porque eu acho que é isso, assim, a produção artística, ela é, por essência, uma produção continuada, né? A gente está sempre, não sei se sempre criando algo novo, porque, inclusive, tem artistas que estão sempre trabalhando no mesmo projeto e passam uma vida assim, né? Mas, enfim, a gente está sempre em produção. Então, por que o portfólio, ele precisa... Por que ele deveria ser algo estático, talvez, né? Eu acho que isso, na verdade, acaba sendo contraditório com a própria essência da produção artística, né? Então, se a gente entende que o portfólio ele é algo sempre inacabado e que está acompanhando ali junto a evolução da sua produção artística, eu acho que isso também já traz mais leveza para a gente começar a pensar esse portfólio, né? Isso talvez tire um pouco do peso que algumas pessoas colocam ou que sentem ao precisar elaborar um, porque eu acho que isso nos ajuda a entender que, na verdade, ele nunca vai estar perfeitamente pronto. Ele nunca vai ser perfeito, né? Ele nunca vai estar, sei lá, totalmente acabado, totalmente ali redondo, porque eu acho que é isso, nunca está. Né? Assim como talvez a nossa obra também nunca esteja. Acho que um assunto recorrente mesmo, né, com relação aos trabalhos, é que muita gente, por exemplo, tem dificuldade em fechar os seus trabalhos, né, em delimitar o fim mesmo ali, que esse projeto acabou, agora eu começo outro. Tem gente que nunca termina os projetos, mas tem um momento em que abandona, né, ou que deixa ele ali quieto e começa a se envolver com outra coisa. Tem projetos que nunca acabam mesmo e eles vão sendo eternamente encadeados um no outro, né? E isso é natural, vai depender muito da produção de cada artista. E eu acho que essa lógica também vem para o portfólio, ele deve ser compreendido também como essa obra em construção. E, bom, então, o que eu quero... Maíra, a gente pode te interromper à medida que você está falando, você prefere que a gente deixe mais para o final de trazer as perguntas ou comentar? Não, pode super me interromper, porque às vezes eu me empolgo do danada falando, e aí vai que a gente chega no final e não tem muito tempo, então pode super me interromper. Tá bem. Quer fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, porque na hora que você foi falando, eu lembrei muito da minha formação na Guinhar, né? Minha formação foi em artes plásticas, e a gente via muito sobre o papel do crítico, pensava justamente esse olhar à arte, mas eu não me lembro em momento nenhum da gente pensar essa apresentação de portfólio, né? A gente conversar sobre isso, ou até pensar como produzir isso. E nem espaços, né, para tirar essas dúvidas ou para conversar fora do espaço acadêmico também. E aí, quando você fala de um trajeto que ele é contínuo, né, ele está sempre mudando, então o portfólio também deveria ser vivo, assim, me vem que muitas vezes também a dificuldade de montar um portfólio pode estar justamente o que entraria dentro de uma grande produção.
que às vezes a gente está produzindo muito, né? E às vezes tem a dificuldade de escolher dentro de toda aquela produção o que entra, né? Assim, dentro, o que melhor representa o trabalho. Então, eu imagino que você ainda vai falar disso, mas assim, é que eu acho que é um ponto que, para mim, por exemplo, é um ponto muitas vezes decisivo, assim, o que entra no portfólio, né? Assim, o que eu coloco ali, o que me representa. E essa é uma pergunta que só você vai poder responder, né? Ou pelo menos eu também acredito nisso. Assim, eu acho que é isso. A gente dialoga, a gente conversa, a gente problematiza, e é um pouco eu vou trazer aqui algumas perguntas para ajudar, mas realmente, assim, é uma decisão que tem que ser tua, por mais, às vezes, penosa que seja. Porque, tá, você pode colocar essa responsabilidade na mão de alguém, né? Você vai ali e começa, enfim, tem muita gente hoje fazendo processos de mentoria, né? E aí você pode, talvez você consiga alguém ali que está de mão dada contigo no teu processo e que vai te ajudar e que vai apontar, mas isso requer uma relação mais a largo prazo, né? Porque alguém precisa conhecer efetivamente a tua obra e conhecer o que é importante para você, entender o que é importante para você, porque o que é importante para você pode ser muito diferente do que é importante para a Lina, mesmo que vocês trabalhem juntas, mesmo que o trabalho até seja parecido em algum aspecto, mas o lugar, talvez, onde vocês queiram chegar, e quando eu falo esse lugar de chegada, e não precisa ter também essa idealização desse lugar no topo perfeito também não, né, gente? Porque a gente sabe que a vida ela é cheia de subida e descida, tortuosa, pedrinhas e pedronas no caminho. Mas é isso, assim, os objetivos, eles são geralmente diferentes, né? Ou pelo menos o objetivo é o mesmo, mas o caminho é muito diferente, e a tua obra fala. Então, tem que ser, acho que a base, a chave é um pouco um autoconhecimento, né? Que vem muito a partir disso, desse olhar, desse entender a sua obra e se fazer as perguntas que eu acho que são as perguntas certas, as perguntas cruciais, e em todo o meu trabalho eu repito isso, porque eu acho que é muito a partir daí mesmo. Não é um processo fácil, não é um processo do dia para a noite, é processual, é isso, é processo, né? Então, a cada vez mais a gente vai sendo capaz de responder melhor essas perguntas, e aí olhar para a tua obra e conseguir dizer: esse trabalho me representa mais para esse momento, né? Ou, esse é o meu melhor trabalho, definitivamente. Mas ele é muito centrado numa linguagem específica. E o que eu quero nesse momento é mostrar a amplitude do que eu sou capaz de fazer. Então, talvez não seja esse trabalho. São perguntas realmente... Bom, eu não quero dizer difíceis, para também não criar, né? A gente está aqui querendo desmistificar o portfólio. Aí usa essa palavra difícil, lasca, porque a pessoa já fica dizendo: é um processo muito difícil mesmo, não quero mais, não. E não é para ser, mas eu acho que é isso, um processo de autoconhecimento, de observação de si, do seu trabalho, de se fazer algumas boas perguntas e tentando responder ao longo do caminho, mesmo que às vezes essas respostas não venham prontas ou da forma ideal. E aí é isso, né? Assim, se a gente entende que esse portfólio ele é essa obra também inacabada, também processual, eu acho que a gente já consegue olhar para ela muito mais fácil, porque isso, você percebe que você pode escolher um trabalho ou escolher mostrar X trabalhos e daqui a um tempo você não é mais aquele, né? Você já muda aquilo. E aí eu acho que isso se torna mais flexível, porque parece que algumas pessoas às vezes têm um portfólio como isso. Assim, eu tenho meu portfólio, ele é impecável, intocável, e é essa obra que eu preciso mostrar para todo mundo, né? Isso só vai mudar daqui talvez há muito tempo. Não sei, eu acho que isso acaba talvez eu sinto, né, na minha experiência, que isso acaba às vezes aprisionando mais as pessoas do que dando liberdade para se pensar e pensar o portfólio também, né? Como talvez mais uma obra, né, nesse processo. E aí eu acho que também uma outra questão que pesa muito é exatamente isso de ficar pensando, né? Ficar pensando o portfólio como ele precisa ser algo muito consistente, ele precisa ser algo muito maduro, ele precisa estar ali muito coerente, né? Ele precisa ser objetivo e sucinto, sabe? Essas palavras que muitas vezes elas aprisionam a gente, né? Em ideias que eu acho que são desnecessárias. E é muitas vezes o linguajar que eu vejo, por mais que eu também vá usar em algum momento essas palavras, não vão me contradizer, tá? Mas é isso, acho que são uma série de palavras que não se encaixam na realidade de produções artísticas que são incertas, né? Então, se você tem uma produção inconstante, errante, inacabada,
plural, múltipla, diversa. Acho que essas palavras e essa busca, né, nessa ideia desse portfólio, como algo que você está ali muito redondinho, porque ele vai estar me representando muito, eu acho que isso acaba gerando muito mais angústia e insegurança nas pessoas, né? Porque fica parecendo essa tarefa meio xotesca, que eu acho que não precisa ser, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente desapegar dessa ideia, entender ele de uma forma mais leve mesmo, sabe? Entender que você pode botar, tirar, ninguém vai estar te cobrando, né, nada. Você que vai escolher e vai construir. Amanhã, se você teve outra ideia, você desconstrói e constrói de novo. E talvez aí também pensar formatos e formas de mostrar que sejam também mais maleáveis, né? Ou talvez não exijam tanto dinheiro para quem gosta de ou precisa, né? Para quem a obra requer uma materialidade nesse portfólio, né? Já que hoje a gente está muito mais numa era digital, mas muitos trabalhos e aí, acho que da fotografia particularmente, por exemplo, ainda tem muita gente que gosta de imprimir as fotos. Para as leituras de portfólio, tem leituras e leitores que gostam e pedem ou exigem mesmo, né, que as imagens sejam impressas, ou obras que realmente a textura, a escolha do papel, né, as cores ali, elas são essenciais. Então, é um trabalho que você precisa ver, tocar, sentir, e aquilo exige uma materialidade, né? E, bom, voltando um pouquinho, eu acho que é meio desnecessário a gente entrar em detalhes sobre o que é um portfólio, né? Assim, de uma maneira muito conceitual, porque eu acho que, no geral, todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? A ideia geral, pelo menos em linhas gerais, a ideia geral do que é esse portfólio, né? Que em resumo, seria, então, esse dispositivo físico, digital, mesmo amplo, né? Que apresenta, de uma forma sucinta, ou aí a palavrinha, a produção artística desenvolvida por um artista ou um grupo de artistas em um determinado tempo, né? Dito isso, acho que a gente pode também avançar para o ponto que eu estava falando com a Catarina, que é acho que o ponto crucial, que é, então, a gente fazer as perguntas importantes para guiarem, conduzirem o processo de produção, né? Ou de conceituamento, também conceituação desse portfólio, que é se perguntar o porquê de ter um portfólio. E, em tese, claro, é uma pergunta que parece também muito óbvia, né? Mas vale repensar um pouquinho, porque se o portfólio é essa ferramenta para apresentar a produção artística de uma forma sucinta, concentrada, estruturada, né? E sim, são aquelas palavrinhas, que eu disse que ia me contradizer, que são aquelas palavrinhas chatas ou difíceis muitas vezes, mas que a gente pode pensar elas de uma forma leve mesmo, né? Com leveza, porque é entender que você precisa ter algo que vai te apresentar e ele precisa, sim, ser em alguma medida sucinto, porque não tem condições de você ter um material muito extenso, muito denso, especialmente para pessoas que têm uma trajetória mais longa, né? Se você tem diversos trabalhos, e às vezes trabalhos maiores também, vai precisar ser um recorte da tua produção, né? Mas isso também não é uma exclusividade, né? Quando a gente fala desse recorte de ser sucinto. Porque também, assim, sei lá, para artistas que são iniciantes, e você talvez tenha aí só 2 ou 3 trabalhos, talvez caiba colocar os 2 ou 3 trabalhos no teu portfólio, né? Você não precisa escolher, porque já está, aquele é o começo da tua obra. E nem sempre você precisa estar dizendo isso. Vai ter espaços em que isso é importante, vai ter espaços em que isso, em hipótese alguma, importa, interessa quantos trabalhos você já fez. Mas aí também varia, porque você pode ter só 2 trabalhos e você quer botar os 2, mas se cada trabalho tiver, sei lá, 30 imagens, um portfólio com 60 imagens, já é demasiado, né? Então, não cabe colocar tudo. Essa medida precisa estar aí sendo dialogada, e aí eu já fortemente indico. Eu gosto muito de trabalhar em parceria, né? Acho que sempre, ao longo da minha vida, nos diferentes projetos que eu já me meti, ou que eu já criei, eu sempre gosto de trabalhar em coletivo, em parceria com outras pessoas. Acho que é muito mais gostoso ter com quem trocar, dialogar,
discutir, né? Divergir, brigar, seja o que for. Mas eu acho que é sempre muito mais produtivo e interessante. Claro que tem processos que são ali mais individuais, mas eu gosto muito. E eu acho que o portfólio ele é algo que vai comunicar para outra pessoa, você poder dialogar com outra pessoa nesse processo é essencial. Mesmo porque também é isso, a gente às vezes enfrenta umas certas perguntas e dúvidas que só você está ali sofrendo naquela questão e que às vezes se você tem com quem dialogar, isso pode ser muito mais facilmente resolvido. Então, eu acho que é sempre um processo que você pode contar com a ajuda de alguém, pode tentar encontrar alguém para isso, né? Claro, existem pessoas especializadas para isso, mas não precisa ser também se você não quer ou se você não tem grana mesmo, né? Também é um grupo de amigos, ou X amigos em específico, quando esse processo também vai ser em troca aí, coloca na roda, né? Eu te ajudo com o teu, tu me ajuda com o meu, e a gente conversa aqui. Eu acho que isso acaba sendo também muito mais enriquecedor para pensar alguns pontos, né? E, bom, o portfólio, então, ele é isso, né? Ele é essencialmente essa ferramenta, esse dispositivo que vai apresentar e que vai mostrar o teu trabalho para alguém, seja pela primeira vez ou não, né? Porque também, pensando inclusive isso, né? Que esse portfólio, ele é um produto aí imutável, que está sempre em reconstrução, pode ser que se apresente essa obra para uma mesma pessoa ou para um mesmo público mais de uma vez. Ele está ali também mutante tanto quanto você. Né? Você tem para uma produção nova e você apresenta novamente. Mas voltando, então, sim, o portfólio ele é basicamente um instrumento de comunicação. Né? E como em qualquer comunicação, ele precisa, assim, ter, em alguma medida, promover uma comunicação eficaz, eficiente, né, efetiva. Palavrinhas também meio chatas, mas é inevitável a gente cair nesse lugar, porque é isso, você precisa comunicar algo, né? Você precisa transmitir uma ideia, e essa ideia precisa ser absorvida pela pessoa que está ali do outro lado. Então, sim, a gente precisa cair um pouco nesse lugar de pensar um recorte, de pensar ser sucinto, de pensar ele estar estruturado e organizado. Não é só, às vezes, juntar 2 ou 3 trabalhos aí de qualquer jeito, né? Porque aí talvez você não esteja conseguindo comunicar o que você precisa, né? E sim, aí, o que será que eu preciso comunicar, então? Não é uma tarefa fácil se perguntar. E aí eu acho, por isso que eu digo, acho que aquela pergunta do porquê ter um portfólio, além dela não ter uma resposta única, né? E ela é uma resposta muito individual, então cada um vai ter a sua própria resposta, ela vai indicar qual que é o teu objetivo. E aí, qual que é a cara do teu portfólio, ou seja, qual que é o formato desse portfólio, qual que é o tamanho desse portfólio, né? Qual que é a extensão dele. Porque não cabe dizer, um portfólio deve ter X páginas, um portfólio deve ter X trabalhos, X imagens. Não dá para dizer isso, sabe? Assim, os trabalhos das pessoas são muito diversos. Tem gente que se resolve com 5 imagens e o trabalho está pronto. Tem gente que precisa de 30 imagens para apresentar aquele trabalho, para contar aquele trabalho. Né? Então, como é que a gente vai definir um modelo ou um padrão? Não cabe. É cada caso. Cada situação requer uma análise, uma observação mesmo, né? E escolhas ali para conseguir comunicar e apresentar melhor o trabalho. Né? Bom, e aí é isso. Então, voltando um pouquinho nessa pergunta, que eu acho que ela é a base, né? Se fazer essa pergunta e todas as outras perguntas que ela traz junto, né? Porque é isso que você pare primeiro por quê? Não vale fazer aquela resposta rasa de porque eu quero mostrar meu trabalho. Todo mundo quer, né? Ou não, bom, nem todo mundo. Mas a grande maioria é porque eu quero apresentar o meu trabalho. Você quer apresentar o seu trabalho para quem? Você quer apresentar o teu trabalho como? E aí talvez isso já te ajude a responder o formato, né? Ou como que eu quero ser vista, na verdade? Pode ser um pouco essa pergunta, né? Eu quero mostrar meu trabalho, mas eu quero ser entendida, eu quero ser vista como o quê? Quando eu apresento o meu trabalho. Então, dá para destrinchar uma série de outras perguntas a partir daí, que é o que eu convido vocês a se fazerem, a partir dessas que eu estou estimulando aqui rapidamente, né? Mas
é fazer mesmo esse processo aí investigativo de entender, então eu quero esse portfólio para X coisa, e aí com quem que eu vou, para quem que eu vou apresentar? Eu quero mesmo dialogar com a população em geral. Ou, não, é um portfólio que eu quero muito mais dialogar com os artistas mesmo, né? Quero conversar mais sobre os processos, que as pessoas vejam o que eu estou fazendo e me tragam insights também. Ou não, eu tenho um objetivo específico que eu quero mostrar meu trabalho para curadores, porque eu quero ter uma exposição, quero fazer parte de uma exposição. Isso para mim é importante na minha carreira, isso é importante na minha trajetória, eu quero isso, então eu preciso chegar nessas pessoas. Tudo isso muda o formato, tudo isso muda toda a ideia desse portfólio, né? Então, você precisa se fazer essa pergunta. Porque é isso, né? São essas perguntas que vão estar ganhando aí esse processo, e é um processo particular, individual para cada pessoa, né? Essa elaboração desse portfólio, e depois pensar qual que é o percurso de apresentação desse portfólio quando ele estiver pronto. Isso também vai ser uma outra questão, né? No futuro. E, bom, é isso. É possível, é permitido e compreensível que a gente se perca e se angustie um pouco nesse processo, né? Porque, às vezes, a pessoa ainda não tinha parado muito para pensar sobre essas questões e de saber exatamente onde quer chegar, né? Eu sei lá, qual que é o meu objetivo, qual que é a minha intenção, assim, às vezes são perguntas também meio difíceis mesmo, né? E tá tudo bem, né? Mas você precisa saber mais ou menos, você precisa começar a se dizer e entender qual que é o movimento, porque isso é fundamental para você saber, então, qual que é o recorte que você vai dar ao teu portfólio, né? E quais as escolhas que você vai estar fazendo para ele. Como, por exemplo, como editar esse material, depois que você já decidiu, por exemplo, se ele vai ser um portfólio material, né, físico, no caso, se ele vai ser um portfólio digital, a extensão desse portfólio, né? Quais obras vão entrar a partir da tua produção artística, quais obras não vão entrar, mesmo que elas sejam, como a gente está falando, muito boas, mas talvez elas não dialoguem com as outras obras que para mim são importantes de mostrar em algum momento, ou que elas mostram talvez a pluralidade do que eu sou capaz de fazer, né? E aí, quantas obras, quantas imagens, qual que é a sequencialidade, ou seja, eu vou necessariamente seguir uma ordem cronológica, é isso o que é importante, né? Talvez para mostrar como eu evoluí, como o meu processo artístico evoluiu, ou isso em nada é importante no meu trabalho, o que eu quero mostrar é muito mais uma conexão que esses trabalhos têm, né? E aí, às vezes, o teu último trabalho pode ser o primeiro no teu portfólio, inclusive porque também tem algumas chavinhas aí, né? Por exemplo, isso para qualquer trabalho, na verdade, né? Assim, qual a primeira imagem, qual a primeira obra que você exibe para prender a atenção do teu interlocutor, para que ele permaneça durante todo o trabalho, né? Isso pode ser para uma exposição, para um livro, para um portfólio, para o que quer que seja, né? Mas é isso, assim, que essa escolha da imagem que abre um produto, né? Seja qual desses for, é sempre difícil também, né? E aí, qual que vem na sequência, qual que vem depois. Então, é isso, são várias questões para a gente perguntar, para a gente ir colocando. E são essas perguntas e essas possíveis respostas, né, que também vão dizer se você tem um portfólio apenas ou se você tem mais de um, né? Não sei, pergunta para as meninas, por exemplo, né, já que não dá para interagir agora com o público. Vocês têm portfólio? Cada uma tem o seu? Eu ia falar justamente sobre isso, Maíra, porque eu sempre tive a tendência de dividir, de fazer várias apresentações para vários eixos de trabalho meu. Então, assim, eu trabalho registrando espetáculo de teatro. Aí, isso eu reunia num setor. Eu faço trabalho com mulheres grávidas, aí é outro setor. E assim, isso para mim sempre fez muito sentido, mas atualmente estou com a vontade de unir tudo de novo. E no GIF foi a primeira vez que eu apresentei meu trabalho juntando todas as frentes
E eu achei muito mais interessante, assim, para mim foi mais legal, assim, porque eu acho que mostrava mais do que é o meu trabalho. Não era, claro que eu não peguei todos de todas as áreas, mas eu fiz recortes específicos ali dentro do GIF, né, que é um grupo de mulheres, né? Então, eu achei interessante a possibilidade de juntar de novo. Mas eu não Acho- tenho. Oi? Não, termina. Não, você perguntou se eu tenho um portfólio, eu não tenho. Eu tenho esses arquivos que ali a gente, né, na hora de apresentar, eu reuni eles. Mas eu queria trazer também as perguntas das meninas no chat que estão mandando aqui. Ah, A, manda aí, então. a Ju Fontes perguntou quanto que você vai fazer um workshop de como montar um portfólio e se para ter um portfólio é preciso que o trabalho esteja pronto, se o projeto tem que estar fechado. Eu achei Sei que vocês interessante. estão ansiosos, aí vocês já estão adiantando o meu texto, mas eu já respondo antes, mas eu chego lá também. É, eu definitivamente acredito que não. Eu acho que é isso, eu acho que o portfólio ele é tão obra quanto, né? E que é nesse processo que, na verdade, o teu trabalho pode crescer, né? E aí é onde chegam também as leituras de portfólio. Mas voltando um pouquinho, né, com relação a ter um portfólio, ter mais de um portfólio, eu acho que eu sou super defensora de ter mais de um portfólio, né? Não acho que tem que ser uma cobrança, uma pressão que todo mundo precisa definitivamente. Mas, bom, pelo menos eu, nos momentos em que precisei colocar meu currículo na rua, por exemplo, é isso. Assim, eu já trabalhei com diversas coisas ao longo da vida. Vou falar um pouquinho antes de chegar na arte, né? Que é mais fácil porque esse mundo empresarial talvez seja um pouco mais simples assim da gente colocar nesses termos, né? Então, sei lá, trabalhei muito tempo como secretária executiva, mas aí no final do processo, e aí já entrando no trabalho com arte e fotografia, eu fui gerente de projetos de uma empresa lá em Recife. Mas nem sempre eu vou botar gerente de projetos, né? Porque, sei lá, rola uma vaga, novamente, de secretária executiva, mas aí agora eu já sei falar mais de uma língua, então já é diferente. Eu vou adaptar o meu currículo e, às vezes, por exemplo, se você bota que já foi gerente de projeto, o pessoal já não te quer mais para secretária executiva, né? Porque, pô, se ela já foi a outro lugar, essa menina vai ser uma chata quando chegar aqui. Então, você edita, né? Que é o que a gente faz, a gente edita e, às vezes, você fortalece uma certa habilidade quando você apresenta aquele currículo. É exatamente a mesma coisa para o portfólio, né? Eu acho que é válido, talvez, ter um que seja um pouco mais generalista, né? E que possa apresentar um pouco de tudo que a pessoa é capaz de fazer, ou por todas as áreas que ela tem interesse, né? E que ela está ali investigando, porque eu acho que é isso, assim. Inclusive, no GIF, né? Para quem não conhece, a gente fica falando com todo mundo íntimo, né? Mas é Grupo de Estudos Imagens e Feminismo, e feminismos, no plural, né, que eu coordeno junto com a Fernanda Rechenberg desde o ano passado, e que esse ano a gente já abriu novas vagas, e agora a Olga Vanderlei também vai entrar como coordenadora junto com a gente. E aí é isso, a gente começou no semestre passado, as meninas, as mulheres do NAIA fizeram parte, e então a gente conversava muito, e algumas das questões eram justamente como algumas temáticas atravessam todos os nossos trabalhos, que é isso que a Lina estava falando, né? Quando a Lina mostrou o trabalho, dava para ver, claro, também no discurso dela, né, mas dava para ver na obra, por mais que fossem diferentes linguagens, diferentes frentes, né, como ela colocou, tinha ali uma presença, uma preocupação que estava desde o primeiro trabalho que eu acho que ela mostrou, que, se não me engano, ela fez no final da faculdade, era algo assim, que era uma exposição. E aí você consegue ver esse fio condutor por toda a obra, porque isso é ela, né? Então é isso, a gente não é caixinha. Não dá para... Claro que é isso. É importante a gente saber o que apresentar em determinados momentos para quem eu vou apresentar. Se eu vou apresentar para um curador, sei lá, de um grande museu, por exemplo, né? Um curador que já tem aí muito mais trajetória, tem menos tempo, às vezes, né? Menos disponibilidade para olhar e trocar muito sobre um trabalho, você precisa ali só mostrar o que você está fazendo, porque é para uma exposição, por exemplo, né? Você tem que ser mais objetivo mesmo ali naquilo, né? Então, você não vai botar um monte de coisa. Não cabe colocar toda essa trajetória
não é para isso que ele funciona. Então, é muito entender para que precisa. Por isso que é esse projeto inacabado, porque eu vou estar eternamente também mexendo nele e editando. Só que se a gente já tem um pouco adiantado esse processo, né, que é isso, eu tenho uma ali que é mais generalista, que mostra um pouco mais, eu tenho um outro que vai, né, vou pegar o exemplo da Alina novamente, que trabalha com relação, pode ser coisas mais comerciais, outras que têm muito a ver com o processo do NAIA, né, com as temáticas que estão aí do NAIA, então são projetos, à sua vez, em alguns momentos pessoais, e em outros momentos o pessoal sim brinca ali com o profissional. E tem também uma produção que é totalmente individual dela, artística, né? Ela artista, colocando sua expressão para fora. Então, são coisas distintas e que podem sim ser misturadas, elas podem estar em um portfólio só, mas também cabe, em outros momentos, ter aquilo fechado. Por exemplo, se ela vai apresentar um site para conseguir clientes, nem sempre cabe no trabalho que ela tem, que é com vulvas, né? Várias vaginas, talvez não caiba, porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive, infelizmente, nem sempre rola, né? Então, é isso, assim, a gente tem que ir pensando um pouquinho a partir dessas escolhas. E aí eu sou muito a favor de que a gente pense a partir de mais de um portfólio mesmo, sabe? Claro que parece assim, que você faz, putz, mais trabalho. Um pouquinho mais de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez ele torne a coisa também mais fácil, né? Por mais que pareça mais trabalho. Porque encontrar essas possibilidades e perceber que nem isso. Na verdade, a gente não tem um objetivo na vida, né? A gente tem alguns objetivos, e é isso. Vai colocando no papel esses objetivos e vai entendendo o que esse objetivo, ou seja, sei lá, o objetivo de fazer uma exposição individual. Para ter a minha exposição individual, onde que eu preciso, com que pessoas eu preciso estar em diálogo, para quem eu precisaria mostrar meu trabalho, né, para chegar, seriam galeristas, também, então, é o meu trabalho aqui, artístico, mas é um trabalho artístico que eu já fiz a vida toda, ou só um trabalho, uma produção mais recente, vai depender, né, é isso, assim, é sempre um grande depende, porque vai depender da produção que você está fazendo, vai depender do que você está querendo para esse momento, para essa exposição específica. Ela é um pouco mostrar também toda a tua obra, ou ela esse último trabalho, ou é teus últimos 5 anos, quando você começou a entrar numa questão específica, e você vem há 5 anos trabalhando nessa questão, e você tem diferentes trabalhos, né? Então, é isso, para objetivos diferentes, públicos diferentes, interlocutores diferentes, curadores, galeristas, colecionadores, artistas, ou mesmo clientes, talvez caibam portfólios diferentes mesmo, né? E talvez, como eu disse, isso possa aparentemente simplificar, ao invés de complicar o trabalho, né? E aí também é necessário decidir, definir se para o teu trabalho, para os teus objetivos, qual que então vai ser o formato mais interessante, né? Novamente, se ele vai ser um projeto físico, um trabalho, desculpa, gente, um portfólio físico, material, ou se digital ele te representa, né? Pode ser aí, sei lá, um PDF, pode ser não sei se chama PDF, né? Mas enfim, um produto que você coloca ali naquela plataforma que eu nunca sei o nome dela exatamente, se é Issue ou se é isso, mas acho que todo mundo conhece, né? Que também é uma plataforma muito legal, às vezes, para você encontrar coisas e as pessoas ainda usam muito, ou se é mais interessante que ele tenha uma página mesmo, né? Um site na internet, né? Ou mesmo que você tenha todos esses. E aí eu vou falando, vamos então focar para não se perder muito, né? Então, vamos falar de uma produção artística, né? Meu trabalho enquanto artista. Ainda assim, volta para essa escolha, tá? Mas eu quero ter um trabalho, para mim é importante ter ele material, chegar e poder mostrar para algumas pessoas, entregar. Eu circulo muito por determinados espaços, galerias, museus, festivais, feiras, e é importante, eu encontro pessoas, eu conheço pessoas, então ter algo ali que eu posso tirar e mostrar é importante, porque o meu trabalho eu consigo apresentar e vender bem quando ele está materializado, né? Então isso é bacana. Ou não, isso não se aplica ao meu trabalho, só a internet está ótimo, né? Só um PDF onde eu faço ele bonito, interessante, criativo lá e tal, ou simplesmente simples, básico, mas eficiente, eu mando para quem eu quero, né? Tá ali disponível
sei lá, no meu Linktree, na minha bio do Instagram, no meu Facebook, onde quer que seja, né? E está de relativamente fácil acesso para quem eu precise apresentar, ou para quem tenha muita curiosidade, mais curiosidade de vá lá olhar. Então, é isso. Isso já é também uma pergunta, uma questão que vale aí anotar, né? Ou mesmo são os dois. Você tem as duas possibilidades, mas é exatamente o mesmo portfólio. Ou não. Ou você tem o teu impresso, já que às vezes isso custa mais, já que isso exige mais, ele é só um trabalho. Talvez seja o meu último trabalho, que é esse que eu estou mais dedicada, mais envolvida agora. Mas o meu digital ele já é mais amplo. Né? Então, é isso. A gente vai podendo brincar com essas possibilidades. E é claro que eu sou um pouco apaixonada por isso, né? Então eu acho maravilhoso pensar essas coisas. Mas sei que aparentemente, quando a gente está falando assim, fica parecendo muita tarefa, né? Mas não é. Vai é isso. Vai com leveza. Vai um passo de cada vez, pensando, se perguntando, se colocando. E faz o primeiro, sabe? Só começa a fazer. Organizei, botei, fiz. Manda para uns amigos. Gente, ó, estou voltando a fazer meu portfólio, estou fazendo o meu primeiro portfólio. O que você acha desse material? Ah, vai recebendo as dicas e também vai com calma, né? Porque nem sempre todas as informações e avaliações vão indicar um bom caminho para você, mas vai anotando, medita um pouquinho ali, dá um tempo, depois olha de novo para esse material, mexe de novo. Mas acho que a coisa é a mesma coisa da produção artística, né? É você, com alguma constância, olhar para esse material, sentir esse material e pensar se ele te representa. E se ele te ajuda a chegar nos lugares que você tem interesse em chegar, ou nas pessoas que você tem interesse em chegar, ou nos diálogos que você está buscando para a sua vida e para essa produção, né? Para esse trabalho. Né? Nem sempre esse objetivo é esse lugar concreto, muito mais esse percurso, e que pode ser inclusive muitíssimo mais rico, né? E bom, é isso que eu estava falando, né? Aqui seguindo um pouquinho o meu guia, o meu portfólio impresso, então a gente pode ter, sei lá, 2 trabalhos, onde não só cabem 2 trabalhos, né? E aí no site cabe muito mais coisa, mas também não tanto, né? Mas é isso, no site eu já consigo botar mais trabalhos, entrar em 6 trabalhos, em 10 trabalhos. Então, né, é isso, é uma outra plataforma, uma outra forma de apresentação do trabalho, e que, na verdade, ela soma com aquele portfólio impresso ou mesmo com aquele PDF. Eles não se excluem, eles se somam, e eu acho que quanto mais a gente brinca com isso, mais gostoso pode ser. E com o tempo, a gente vai pegando a manha mesmo, e vai entendendo o que melhor se aplica. Né? Mas acho que, no fundo, na verdade, é isso. Assim, o que fica de mais importante é isso, é de ir com calma, é dar esse primeiro passo, né, pensar por que você quer mostrar o seu trabalho, para quem você quer mostrar o seu trabalho, né, para quê também, e para depois pensar esse formato e essa plataforma ideal. Com relação à plataforma, também acho interessante trazer um pouquinho, né, uma reflexão, que muita gente utiliza hoje em dia site, um pouco como escoadouro do trabalho, né? Então coloca ali quase todos os trabalhos que tem, e aí às vezes também acaba sendo demasiado. Eu, por exemplo, muito da minha pesquisa de artistas para os meus projetos eu faço através dos sites, inclusive eu ainda me espanto quando as pessoas não têm site, dependendo da carreira, tá, gente? Dependendo do que é o teu percurso, mas eu acho que um site é algo hoje em dia muito importante. E acho que o Instagram, por exemplo, ele não substitui um site. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas dizerem assim, mas eu tenho Instagram. Eu não sou expert em nada e acho que é isso, depende de cada um. Eu sempre vou dizer, né? É relativo, depende de cada um, depende dos seus objetivos, depende do que você quer, em quem você quer chegar, com quem você quer dialogar. Mas eu definitivamente não acho que o Instagram é exatamente a melhor plataforma, né? Ele tem uma velocidade, ele tem uma forma de apresentação diferente, ele ajuda, sem dúvida, a conhecer um pouco o trabalho da pessoa, mas eu acho que ele não deve ser uma plataforma exclusiva, deve ser entendido como o portfólio. Né? Acho que ele pode ser mais uma ferramenta utilizada nesse processo. Assim como isso, também ter um site onde você coloca, sei lá, todos os seus trabalhos, e um curador, alguém que está pesquisando o teu trabalho, vai olhar, e tem ali 20 trabalhos, fica difícil, porque você não...
né? Eu, particularmente, falo por mim mesma, né? Assim, eu fico ali, tipo, do NT, né? Para ver qual que é o trabalho que eu vou olhar, porque eu não consegui olhar os 20, e eu não sei, será que eu escolhi o melhor trabalho dessa pessoa? Qual que seria o melhor trabalho dessa pessoa? Então, esse número é importante de se pensar, né? E para dialoga com o funcionamento específico de cada uma dessas plataformas. Mas é isso, eu posso deixar a dica, gente, dependendo do teu trabalho, se você trabalha com fotografia, né, é isso, puxando a sardinha para o meu lado, né, se não só imagem no geral, vídeo, eu acho que o site é importante. A gente estava falando antes da live começar, inclusive, um pouquinho, né, de que também não é a coisa mais fácil de se fazer, né? Mas hoje em dia a gente tem um monte de plataformas que têm os modelos já prontos e que facilitam muito a vida. Mesmo assim, exige um pouco, né, dá um pouquinho de dor de cabeça, é, mas acho que está cada vez mais fácil, cada vez mais acessível. Eu acho que o site é importante, é realmente um lugar que ajuda. Mas, volto a dizer, isso não vai se aplicar a todo mundo. Deixa eu lembrar aqui, gente, onde que eu estava? Tem alguma pergunta? Se quiserem, pode fazer, que eu estou aqui tentando me achar no meu roteiro. A Natália Carvalhosa, ela agradece o espaço e a partilha e pergunta sobre portfólios no formato digital. Atrapalharia a divulgação de imagens em sites, no caso de editais que pedem ineditismo das imagens? Sim. Atrapalharia o quê? Exatamente, não entendi. Repete, por favor. Atrapalharia a divulgação de imagens em sites, no caso de editais que pedem ineditismo das imagens? Eu entendi que algum edital que pede que a imagem seja inédita e ela estar num portfólio online, né? Uma coisa assim. Sim, sim. Acho que não. Nunca me deparei com isso, não. Mas acho que eles, o ineditismo é muito mais para realmente uma exposição ou talvez revista, né? Quando você realmente publicou em algum meio que tem uma maior circulação, que teve uma certa investimento de divulgação para publicidade, para mostrar aquele trabalho. Teu portfólio ele é teu, né? É algo muito pessoal, por mais, inclusive, que talvez você tenha uma super visibilidade, mas acho que não se enquadra, não, nesse perfil. Então, pode colocar, assim, se está para você no ponto, né, de querer que as pessoas vejam, se joga. Acho O que ineditismo entraria o ineditismo entraria assim, o trabalho nunca foi exposto, nunca foi publicado num livro ou numa revista e tudo mais. Isso. Que às vezes é muito no sentido de passou por alguma seleção, né, específica. Que às vezes é muito mais esse o critério, na verdade. Ela respondeu, era isso mesmo. A Ju, ela comentou sobre a questão do Instagram, que ela concorda que a própria visualização dos trabalhos fica prejudicada, né? Que às vezes um site, né, uma outra plataforma melhora, inclusive, essa parte. Concordo totalmente, exatamente isso. Tem trabalhos muito, isso que eu fico querendo ver, conseguir entender, enxergar maior a imagem e está só ali no Instagram, tá? Chega a dar um desespero. Apesar de isso, eu gosto demais do Instagram também, super utilizar para o meu trabalho, para minhas pesquisas, acho que é isso, continua sendo uma ferramenta essencial, né? Mas talvez ali você vai colocar as imagens que tenham mais força, mais apelativas, no sentido benéfico, né? No sentido do que é importante para chamar atenção para você e para a tua obra, já que também ali é um pouco uma guerra de imagens, né? Já está o tempo inteiro disputando ser visto. Faz parte aí dos processos contemporâneos. Bom, lembrando aqui um pouquinho, voltando, né? É isso, acho que nesse ponto com relação a todas essas possibilidades de plataformas, né, que a gente tem para utilizar, e que, se puder, utiliza todas mesmo. Se joga e utiliza cada uma de uma forma, e se está alinhado com o teu propósito, né, com a tua intenção, utiliza mesmo e vai testando. Eu acho que essa é a grande mensagem. Vai descobrindo e vai testando, vai sentindo, mas de forma observada, né, de forma atenta, então, para testar e entendendo mesmo, né, o que funciona para você, para a tua própria dinâmica de produção, para a tua dinâmica de
de atualização, inclusive, né, dessas redes, dessas plataformas todas, e quanto isso pode dialogar no teu trabalho, ou até atrapalhar também, né, talvez para algumas pessoas essa dinâmica cria um pouco de ansiedade, então também já ouvi pessoas falarem que preferem não postar ou postam super pouco, porque gera uma certa dinâmica e essa coisa toda de curtidas. Então, acho que é muito respeitar o que funciona para você, né? Não, que isso também não seja uma cobrança de mercado, né? Uma cobrança de eu preciso que me vejam, eu preciso estar aparecendo, porque senão você não está ali no Instagram, você não está no Facebook, eu sei lá qual, você não, quase não existe, né? Eu acho que você tem que ter, volto no ponto do autoconhecimento, né? De entender onde é que você quer, que lugares você quer participar, que você quer ocupar, para poder ir respondendo melhor essas questões e entendendo se é aqui ou se é ali, se ele é físico, se é material, se são as duas coisas, né? E aí depois ir também respondendo as perguntas, que aí essas eu acho que, que que merecem esse diálogo, como eu estava falando, né, com quem quer que seja, porque é isso, assim, quando você precisa escolher o número de imagens, exatamente, número de trabalhos, número de imagens, número de páginas, número de obras, se ele está disposto, né, se é, por exemplo, um PDF, se ele vai ser impresso, quantas obras por página, né, são todas questõezinhas que às vezes podem ser tolas ou que às vezes podem ser extremamente cruciais para aquele trabalho, né, para boa operação, para boa visualização do trabalho. Então, não são bobagens, na verdade, elas são questões essenciais que vale ser pensado e ser olhadas com cuidado. Toca num ponto interessante, Maíra, desculpa te interromper. Um ponto interessante quando você fala da exigência do ser visto, né, e essa preocupação com se a pessoa agradar o outro, se vai ter curtida, se não vai, quando você está falando do Instagram, mas acho que isso também passa um pouco, às vezes, pelo portfólio, né? Tipo assim, muita gente, às vezes, está construindo um portfólio pensando na aprovação do outro que vai ver, né? Assim, edital, né? Está pensando muitas vezes que você quer que o outro aprove, né, o seu trabalho. E então passa um pouco por esse lugar também, até da hierarquia que você comentou lá no início, né? Assim, de quem está vendo, quem está avaliando, escolhendo, selecionando que trabalho entra, que trabalho não entra, talvez também te coloque num lugar de muitas vezes, às vezes, se preocupar mais com o que o outro quer ver do que com o que você, com a sua própria trajetória, né? Com o que você quer mostrar, né? Assim. Exatamente. E aí esse é um ponto interessante também, né? Pensar na hora dessa seleção, dessa produção do portfólio, o que vale, né? Pesar e medir isso, né? Assim, o quanto entra o que o outro quer ver e o quanto entra o que eu quero mostrar, né? Assim. Exatamente. E aí é isso, é autoconhecimento, porque ao mesmo tempo que sim, a gente responde a um mercado, né, que está aí, que está funcionando, ele ainda tem suas relações de poder e suas hierarquizações, por mais que isso eu acho, né, que tenha melhorado muito, mas também vai depender com quem você está dialogando, né, tem espaços e espaços onde isso ainda impera e opera de uma forma mais opressora mesmo, e tem outros espaços que não, né, que já são muito mais fluidos e horizontais. E aí é isso, depende, porque em alguns momentos, sim, você vai precisar, na verdade, responder ao que esperam ver. Em outros momentos, esse tem que ser um respeito com relação ao seu processo, ao que você quer mostrar. Por isso que essas perguntas são tão importantes, né? Porque é isso, se eu tenho muito claro que nesse momento da minha carreira, da minha trajetória, o que eu quero é ganhar certa visibilidade e reconhecimento do mercado, do cenário, então eu quero muito conseguir participar de uma exposição, participar de algo que me dê visibilidade, eu vou precisar apresentar um pouco do que eles querem ver, né? do que o mercado pede, do que interessa a um determinado grupo de curadores, né? Ou que outros atores desse campo sejam. Mas se é um processo muito mais de amadurecimento pessoal, que o meu portfólio, eu quero que ele me represente e que ele possa tecer diálogos, né? Tecer encontros com pessoas que eu vou poder mostrar, independente de quem são essas pessoas, pode ser a minha tia ou pode ser um grande nome, né? Aí do cenário do campo.
Não me importa, isso para mim não é importante. Para mim, o que importa são essas conexões e é o diálogo que o meu trabalho pode provocar. Aí, essas respostas, elas têm que ser tuas, né? Elas têm que responder, elas têm que vir de você mesmo, do que te mobiliza, né? Do que é interessante para você travar ali de diálogo. Então, é isso. Isso são perguntas que são essenciais. E as duas coisas podem caminhar juntas, gente. Muito bem. Quer dizer, não sei se muito bem, porque o mercado eu acho sempre complicado, mas eu acho que elas podem sim andar de mãos dadas, né? Porque é isso, a gente vive nessa sociedade complexa, capitalista, hierarquizada, e estamos aí no jogo. E ele também tem coisas positivas e interessantes, né? Não é para olhar também como se fosse um monstro, né? Assim, ele pode ser, tem espaços e espaços, né? Mas também tem muita gente muito boa que está pensando nesses lugares, né? Sei lá, acho que muita gente que eu já conheci que é incrível, são diretores e gestores de centros culturais, né? Museus, e são pessoas assim, super comprometidas, super apaixonadas pela arte e pela arte em sua essência, né? Então, que não se deixam cair muito nesses jogos todos, né? De poder, de dinheiro, talvez. E aí é isso, então, tem muita coisa linda mesmo quando você precisa ser ali mais objetiva para algo que você sabe que responde ao mercado, né? Então, não é também enxergar esse mercado como um monstro aí de sete cabeças e só a gente também cair nessa idealização também, né, do que é uma produção respeitando o seu tempo, o seu espaço, e que diálogos, né? Eu acho que é uma busca por esse equilíbrio, mas que a gente se escute principalmente, né? E tá tudo bem se você quer participar desse mercado, entrar nesse mercado, faz parte também vender suas obras, né? Ou poder só mostrar suas obras é completamente digno e merecedor para a gente, né? Para nós artistas que produzimos e que estamos querendo mesmo viver do que fazemos. Então, é só é isso, é ir aprendendo, é ir entendendo e é pensando para quem que você vai mostrar. E aí é um outro ponto que a gente chega também mais na frente, né? Que é isso, assim, todas essas questões que a gente pode pensar com relação à elaboração mesmo do portfólio, vou pontuar só aqui mais uns pontinhos mesmo, né? Assim, que eu acho que vale, ou vou voltar a reforçar para quem quiser anotar, né? Isso, acho que é importante estabelecer qual é o seu objetivo, teu foco, tua ênfase, né? O que você quer exatamente com esse portfólio, o que você está buscando, se é visibilidade, se é vender, se é o diálogo com outros pares, com outros artistas, ou se você quer clientes para trabalhos, né? E aí enumera, e se for tudo isso, está tudo bem, mas aí talvez você caiba fazer um portfólio para cada um desses, mas vai orientando essa tua necessidade, né? Qual que é a tua necessidade mesmo, né? Então, é isso, em quem que você quer chegar em cada um desses objetivos, né? Qual vai ser o teu interlocutor, e como você quer chegar, qual a imagem que você quer passar, porque é isso, o teu portfólio, ele está te apresentando mesmo, né? E essa imagem, ela é em diversos sentidos. Então, pensar se ele é mais clean, menos clean, por exemplo, pode parecer bobagens às vezes, mas isso representa também, isso é condizente também com o que você tá querendo fazer, né? Então, pensar talvez se ele é... Pode falar, Catarina. E texto. Oi? Texto. Isso, eu ia chegar lá também. Se é só imagem, se é texto e imagem. Mas aí é algo muito pessoal, né? Cada curador vai ter talvez uma forma. Para mim, texto e imagem andam de mão dadas sempre. Eu nem gosto daquela frase de uma foto vale mais que 1000 palavras, por exemplo. Assim, não dialogo com ela. É óbvio que eu entendo, que eu sei que tem imagens que precisam de qualquer arte, né? Não vamos generalizar, mas eu particularmente acho isso, adoro poder ler e entender o que aquela pessoa pensa, o que interessa, não é entender a obra, sabe? Não é um texto que explique a obra. Em outros casos também depende, né? Mas eu aprecio muito mais essa possibilidade, mais essa camada de diálogo com o artista. Para mim, é mais uma ferramenta nessa comunicação, que é isso que eu volto um pouquinho lá, né? O portfólio é um instrumento de comunicação. Eu acho ótimo poder ter mais essa possibilidade. Inclusive, gosto quando tem biografia,
Tem alguns artistas que usam, que chamam de statement, né? E já é mais um campo específico, talvez, da arte, não sei muito bem, mas que é onde a galera, de alguma forma, o statement é um pouco a tua visão do que você faz, né? Do campo, um pouco uma política ali do artista, né? Mais ou menos isso. E aí eu acho isso fantástico, eu acho ótimo quando eu consigo ter mais possibilidade de entender quem que é aquela pessoa. Mas é isso, também varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho que isso aumenta as possibilidades dessa comunicação e desse diálogo, né? Porque aí eu consigo, é como se eu conseguisse fechar de alguma forma melhor a imagem que eu tenho de quem é aquela pessoa, né? De quem é aquele artista que está me apresentando a obra. Eu acho que é mais uma ferramenta. Isso não precisa ser textos longos, né? Não precisam ser biografias longas, acho que é isso. Tudo precisa saber encontrar esse equilíbrio entre ser, ser conciso, mas ser suficiente. Né? E aí é isso, cada um vai também descobrir, porque às vezes você precisa de 2 páginas para isso, outras vezes você precisa só de um pequeno parágrafo para dizer qual é a tua visão, qual é o teu trabalho, quem que você é mesmo, né? Ou mesmo só colocar outros links para, se a pessoa dialogou muito com aquela obra, com aquele portfólio, poder te encontrar em outros espaços, mas eu particularmente gosto. Né? Mas aí é isso, é muito pessoal, e é uma escolha muito pessoal também do artista, que alguns não conseguem se expressar escrevendo. Tem gente que tem muita dificuldade em escrever, né, sobre si ou sobre sua obra. E está tudo bem, talvez, você convidar alguém para fazer isso, né? Mas é outro lugar onde eu encontro também muita insegurança e vergonha, ainda em muita gente. Assim, esses processos são sempre meio um parto, né? Meio que é isso, assim, pedir que outra pessoa, de alguma forma, avalie, valide o seu trabalho, ou pelo menos ter certeza de qual é a opinião daquela pessoa. Né? Assim. Mas acho que são processos necessários, né? Porque quando a gente tem uma obra e quer colocar ela no mundo, tem que ter a consciência de que vai ter retorno, né? Seja esse retorno positivo ou negativo. Acho que a gente precisa se preparar para ter confiança suficiente em si, no seu processo, no seu tempo, para que esses retornos eles não desestruturem, né? Pelo contrário, eles sejam só mais sementinhas que te ajudam no teu processo. Seja uma crítica para você reavaliar o que você vinha fazendo, né? E perceber algum equívoco, alguma falha, ou simplesmente, os próprios elogios, né? Que também são maravilhosos, outros, inclusive, nem gostam muito, né? Tem de tudo, mas é isso, né? Te fazem entender, pelo menos, que você está num caminho certo, mas está no caminho certo para aquela pessoa. É isso, né? Tudo é muito uma opinião, né? E aí, isso a gente chega também um pouquinho ali entramos, então, pela conversa do que é a leitura de portfólio, né? Que era o nosso próximo tópico, né? Depois que você resolveu, se vocês resolverem aí seus portfólios, tiver todas essas questões prontas, o que você faz nesse portfólio? Né? Ficar ali parado, quietinho, escondida, se alguém pedir, eu mostro. A gente faz isso, né? Senão eu tenho, se alguém pedir, eu mostro. Tá, tudo bem, né? É isso, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, mas acho que o mais legal é ter mais fácil acesso aos materiais, né? Ou então é isso, você finalmente conseguiu preparar esse portfólio e ele fica lá e nunca mais você mexe. Não, gente. Ele é para ser esse objeto o tempo inteiro em construção, mutável, aberto a todas essas possibilidades, né? Ou sei lá, você é dessas pessoas que manda para todo mundo, né? Todo mundo você sai mostrando e resolvendo todos os retornos, enfim, tem tudo. Eu, particularmente, inclusive, eu recebo vários e-mails mesmo, né? Vários portfólios que me mandam de forma direta, e eu acho ótimo, para ser bem sincera. Eu acho que tudo depende da forma como você faz isso, né? Tem gente que às vezes é muito incisivo, quase que exige uma resposta, e no momento que você manda um e-mail para alguém, eu acho que você não sei se essa é a melhor palavra, mas que de alguma forma você invade o espaço de uma pessoa que ela não te convidou né, a te mandar um e-mail, não te pediu um e-mail, né? E eu, particularmente, entendo isso como tudo bem, mas eu conheço pessoas que não gostam, que acham essa abordagem invasiva mesmo, né?
eu acho bacana quando depende da linguagem. Eu acho que talvez eu tenha a sorte de receber e-mails que são uma comunicação mesmo, é um convite. Se tiver interesse em conhecer a minha obra, está aqui, te disponibilizo aqui. Né? A pessoa não está exigindo nada, ela está só dizendo que foi uma forma que eu encontrei de chegar perto de você de uma forma mais direta. Hoje em dia também muita gente usa o Instagram e tal, mas eu acho que é uma forma válida. E eu acho que vale também para algumas coisas ter cara de pau, desde que a gente tenha isso, esse bom senso e bom tom, né, de como se aproximar do outro, que talvez seja a mesma coisa de quando você tem também um portfólio ali material e você está, no meu caso, né, que circulo e frequento muitos festivais de fotografia, eu frequentava, né, naquele período bom em que não havia pandemia, eu sempre vi e é isso, né, das pessoas chegarem e dizerem, oi, tudo bem, como é que você tá? Eu posso te mostrar meu trabalho? Às vezes pode parecer um pouco invasivo, mas ao mesmo tempo é um espaço, sabe? É um métier para aquilo. Eu acho que tudo depende disso, da forma como você chega e você sabe que você pode receber um não. E que vai estar tudo bem também. Ou você pode receber vários sims e ali você pode já criar uma relação. Né? Eu acho que é tudo esse bom senso mesmo, mas que é válido. Que depende muito do que a gente faz. Mas é isso. Chegando, então, na leitura de portfólio, que eu sou também apaixonada por essa modalidade, digamos assim, né? Que é uma entre as muitas possibilidades e caminhos que a gente tem para estimular a conversa, né? Para estimular esse diálogo, essa aproximação. A leitura de portfólio, eu acho que ela é um pouco incompreendida, né? Na verdade. E eu defendo que ela é muito mais necessária e importante do que parece. E que é também muito mais flexível, leve e gostosa do que possa parecer. Da mesma forma que o portfólio também tem esse um certo preconceito mesmo, né? Que eu acho que, novamente, volta naquela questão de como o campo artístico foi construído e essa hierarquização, que muitas vezes a leitura de portfólio era vista como esse lugar de validação, né? Onde alguém ia dizer se o trabalho era bom ou não, se o trabalho serve ou não serve, sabe? De uma forma muito dura e rígida. Mas, pelo menos no campo da fotografia, eu acho que isso vem cada vez mais mudando. Quando eu comecei no campo da fotografia, lá em 2008, me lembro de um festival que eu fui, eu e uma amiga, e eu estava um trabalho completamente verde, gente, assim, muito, mas muito verde mesmo. Imprimi ali umas fotinhas e só, na verdade, era isso, estava com muita vergonha, eu sabia que era um trabalho muito verde, eu sabia que não estava nem de longe, mas eu não queria perder a oportunidade, né? Eu estava indo mesmo para o festival, eu estava viajando, tenho as fotos e disse, vamos embora, vamos me jogar. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que foi extremamente generosa com o meu trabalho, foi o João Cuxa. Ele olhou o meu trabalho de uma forma muito, mas muito bonita. Ele me disse que exatamente o que eu sabia, mas ele me disse isso de uma forma muito bonita e generosa, dizendo que era isso, que ainda era um trabalho verdinho, que ainda precisava, né, de mais dedicação e tal. E ali foi uma super lição para mim, inclusive porque, além desse momento ter sido para mim muito bonito, a minha amiga do outro lado, no mesmo festival, na mesma leitura de portfólio, mas ela fez com leitores diferentes, com um trabalho muito mais maduro. O trabalho dela estava super redondinho, era um trabalho lindo, não é, né? Que o trabalho ainda existe, por sinal. Ela teve duas experiências completamente conflitantes. Uma em que a pessoa praticamente não olhou para o trabalho, realmente praticamente não olhou e ainda criticou, mas criticou de uma forma assim desagradável. E outra pessoa que também super ovacionou, né, que achou o trabalho incrível, sensacional, que já trocou contatos. Então, são realmente experiências muito diferentes. Mas, definitivamente, ela pode e deve ser, né, eu acho que é esse lugar de experimentação, né? E ela pode ser, inclusive, esse lugar de te ajudar a preparar o teu portfólio. Ela não precisa ser única e exclusivamente um lugar onde você vai para apresentar um trabalho que já está pronto, né? Para mim, naquele momento, eu aprendi não com relação àquele trabalho, que nem um trabalho que é isso, nem era importante, eu nem levei adiante. Foi muito mais com relação à forma de conversar sobre, né?
ou a forma de abordar um trabalho ainda verde, mas eu tenho feito muitas leituras em que eu ajudo as pessoas a pensarem o seu portfólio. Então, é isso, entendendo o portfólio como uma obra, né? Você vai pensar a cadência dessas imagens, você vai pensar como se fosse o teu ensaio fotográfico, mas é o teu portfólio, porque isso ele também é um material que você vai estar apresentando. Então, cabe que a leitura de portfólio seja esse lugar também. Assim como ela também pode ser um lugar onde você já tem um trabalho mais maduro e que você vai realmente querendo o pulo do gato, né? Querendo visibilizar o teu trabalho para talvez conquistar e chegar em alguns lugares. Isso também é uma outra possibilidade, né? Ou pode ser também, inclusive, a possibilidade de você testar a eficiência desse portfólio que você acabou de construir, né? Porque aí você vai receber retornos sobre aquilo que você está ali apresentando, né? Talvez você escute, eu sinto falta de ver mais imagens desse trabalho, né? Por exemplo, isso é um trabalho que você tem, sei lá, 30 imagens, mas você fez um recorte com 10. E aí, por exemplo, isso é uma coisa que várias vezes acontece em leituras que eu sinto, né? E que eu digo isso para as pessoas, eu digo, eita, achei esse trabalho muito bacana, mas eu não consegui terminar de processar, de sentir mesmo, né? Eu sinto falta de ver mais imagens. Esse trabalho tem mais imagens? Tem muito mais, mas eu fiz só esse recorte. Bem, né? É isso, você faz um recorte. Mas chegar nesse recorte ideal, a leitura de portfólio ela pode ser exatamente esse teste para isso, né? Ou pode ser, como a Ju estava perguntando, para obras inacabadas. Você tem ali uma obra que está em processo, em construção, e as leituras, porque não pode ser, né? Não precisa ser uma só, você pode fazer, inclusive, aí, né, uma coisa mais do campo da fotografia mesmo, e eu não sei tanto quanto é em outras linguagens das artes visuais, mas na fotografia, a maior parte dos festivais tem a atividade da leitura de portfólio, né? E muitos deles, a leitura de portfólio é gratuita, né? Você faz a tua inscrição e é selecionado ou não, então, mas são leituras gratuitas, e às vezes você pode fazer com mais de uma pessoa. Eu acho uma oportunidade incrível de você trocar ali, de sentir no mesmo momento, como a experiência da minha amiga que eu falei, né? Ela recebeu um super nem aí, uma crítica desnecessária, inclusive não apropriada, né? Já que a pessoa mal tinha olhado o trabalho, e recebeu ao mesmo tempo um super elogio. E a pessoa fica ali meio estabanada, né? Assim, tipo, eita, ele é bom ou ele não é? Acho que eu não consegui entender. E aí a gente volta numa questão, que é sempre uma opinião. Por mais especialista que essa pessoa seja, por mais trajetória que essa pessoa tenha, é sempre uma opinião, é uma visão a partir da sua experiência, da sua trajetória, do seu gosto, né? Do que te toca, do que não te toca. E aí a gente também vai para um outro ponto que eu acho que é essencial quando as pessoas se propõem a uma leitura de portfólio, é pensar e escolher bem com quem que você vai fazer essa leitura para não passar por situações, às vezes, desnecessárias, que é o que muitas vezes assusta as pessoas, né? Então, não precisa cair de paraquedas. Dá uma olhada quem são. Se é, por exemplo, isso, uma leitura do Festival de Fotografia de Tiradentes, tem lá um monte de leitor, você pode escolher, ou não, vai cair, vai sortear, não sei, né? Mas na maior parte das vezes você pode escolher, você escolhe com quem você quer fazer a leitura. Pesquisa, busca um vídeo, que hoje em dia tem vídeo de tudo nessa vida, né? Então, busca se essa pessoa, se a linguagem dela se adequa à sua, se a visão da arte da fotografia são próximas, né? Ou se você quer realmente uma pessoa que talvez que te faça pensar fora do lugar que você já está pensando, isso também é super propositivo. Mas é isso, assim, tenta pelo menos entender quem que é essa pessoa, ver se vale esse investimento, para também, às vezes, não ir de coração aberto demais, né? E aí, às vezes, a pessoa não dialoga mesmo com o teu trabalho e não consegue, inclusive, nem te trazer nada, né? Porque, às vezes, é isso, tem trabalhos em que foge tanto do teu escopo de trabalho que você não sabe, você não tem muito condições de acrescentar para aquela pessoa, né? Vai acabar sendo um diálogo raso porque você não tem tanto aquela aproximação com aquela linguagem, com aquelas temáticas e tal. Então, às vezes, nem sempre isso é produtivo, claro que vai depender, mas uma outra indicação é essa, assim, pesquisa com quem que você vai fazer essa leitura, dá uma pensada nesses nomes, inclusive o perfil dos festivais, isso também varia, né?
Tem leituras que são de 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Se o teu trabalho já está mais pronto, talvez uma leitura de 20 minutos é super suficiente, né? Porque o teu trabalho já está redondo, já está pronto, o que você está querendo é ganhar visibilidade, né? Fazer que mais pessoas conheçam o teu trabalho e talvez te convidem para propostas ou simplesmente fazer teu nome circular um pouco ali naquele mercado, naquele campo. Outras pessoas não, estão justamente nesse processo de elaboração, de construção de um trabalho, então precisam de um pouco mais de tempo mesmo. 20 minutos você vai ouvir ali muito rápido e às vezes não consegue nem entender direito, né? Fica ali meio... Às vezes gera mais angústia do que ajuda a resolver o teu problema. Então, nesses casos, talvez valha procurar os espaços em que tem leituras mais longas, né? Esse tempo, e o que eu estava falando que é o perfil dos festivais. Tem festivais que têm esse perfil, isso, né? Momentos mais curtos para trabalhos em construção. Outros têm um perfil muito específico, que eu acho que o que eu me lembro agora, assim, é o Festival de Fotografia de Porto Alegre, por exemplo. Ele já tem um outro perfil, que inclusive as leituras elas são pagas, e os convidados, né, os revisores, os analistas, os leitores desses portfólios, eles são geralmente organizadores de eventos, né, pessoas que, inclusive eles têm premiações para que as pessoas efetivamente, né, os leitores ali, escolham uma das obras dos artistas que passaram por eles para expor no festival, ou para ganhar uma bolsa, uma residência, né, e isso é interessantíssimo também, mas é isso, é um outro perfil. Se você está com um trabalho em construção, não é esse o lugar que talvez valha a pena você mostrar, né? Então, ir também direcionando e entendendo como que isso funciona um pouquinho para você poder, isso, se abrir a essa experiência, mas de uma forma correta, né? Porque eu acho que é isso, a leitura de portfólio ela é para ser esse espaço de interação, né? De reflexão, de troca, de intercâmbio, de diálogo sobre a obra, seja ela uma obra que está em produção, ou seja ela já uma obra definitiva, né? E é isso, existem esses muitos formatos, mas especialmente o que eles têm em comum e que é a essência da coisa é criar esse espaço de diálogo e de construção, que possibilite, então, impulsionar a tua obra ou impulsionar o artista, né? Quando a obra já está ali mais redonda, né? E que pode ser pensada como esse momento de apresentação do material, eu quero ser conhecida, ou eu quero divulgar o meu trabalho, ou eu quero visibilizar e fazer circular um trabalho, um fotolivro, por exemplo, né, que já está aqui todo pronto, redondo. Então, na verdade, o que eu estou buscando é um pouco mais de contatos nesse espaço, e todas essas possibilidades são bem-vindas e são válidas e funcionam muito bem nesse espaço, desde que você entenda e que você busque os lugares corretos, né? O que mais? Vou Vamos lá. trazer comentários. A Ju falou assim que antes de fazer uma leitura, ela quer o workshop com você para montar o portfólio dela. Vamos lá, Ju, vamos lá. Eu gostei dessa ideia também. Bom, já que vocês estão gostando, já estou gostando também. Já podemos sair com uma turma. Já termina aqui. A Conceição Escobar e o Nino Rezende agradeceram, falaram que o papo está muito bom. Obrigada. Beijo, Nino. A Mariana Machado perguntou se sugere algum lugar para fazer o site. Eita, estou nessa mesma questão. Juro que a minha, tipo, me mandou uma mensagem no Instagram que assim que eu tiver, eu te conto. Porque eu estava justamente nessa pesquisa, a gente estava falando disso. Bom, dos poucos que eu conheço, eu atualmente gosto daquele Visura, acho que é Visura que chama, mas acho que ele é mais carinho. E tem o Squarespace, acho que é esse o nome, que eu acho que são plataformas fáceis da gente adaptar, né? Acho que o Square já não é... Não acho barato, né? Mas também não é caro para algo desse perfil. Mas é isso, tem uma série de plataformas hoje que eu acho que funciona. Acho que o mais importante não é a plataforma ideal. Eu acho que é mais você conseguir ter uma plataforma legal, pelo menos, né? Mas é isso, eu também não conheço muitas. Eu estava tentando buscar, descobrir, querendo, porque eu estou aqui, né? Contando para vocês super sobre portfólio, e aí vocês me perguntam, Maíra, cadê o seu? Pois é.
Mas o meu não é imagem, né? O meu é uma mescla de tudo, e aí está o meu desafio, porque eu não tenho encontrado a plataforma para o que eu quero conseguir mostrar, porque isso, por exemplo, alguns desses são muito mais para imagens mesmo, né? Geralmente eles são ou muito focados em imagem ou muito focados em texto, mas os de texto, eles são muito essa lógica de blog, né? E para mim não funciona, não é o que eu quero. Mas eu acho que Os é isso. meninos Acho que é. no GIF, eu lembro de umas plataformas muito legais. E a Mariana, que fez a pergunta, ela está no grupo do Poéticas do Encontro, e uma das meninas também compartilhou o site dela, que é muito bonito. Eu acho que a gente pode fazer um apanhado de referências e compartilhar entre a gente, Super. porque acho que é muito importante essas ferramentas, e tem algumas que, para poucas imagens, para layouts básicos, elas são inclusive gratuitas, né? Assim, tem que dar uma pesquisada nessa área mesmo. Vou ver se a gente faz essa listinha de indicações. É, porque A é isso, Marina eu acho que é mais Guide, importante ter um que seja, que tenha limitações, né? E aí, por exemplo, isso seja gratuito, porque você tem ali limitações, mas ele já te resolve e você vai testando. E definitivamente essa é uma indicação que eu dou para muita coisa na vida, não é nem sobre o portfólio, que é, antes de já chegar investindo financeiramente, testa primeiro, né? Começa a fazer, porque muitas vezes a gente paga a história, depois em algum momento desanima, e aí você nem fez, nem pagou, e aí você ainda fica se sentindo mal, porque pagou e não fez, né? Então, primeiro faz, meio amadoristicamente, né? Ali aprendendo a lidar nessa plataforma, ou vendo se ela é a mais adequada. Não sei se está invadindo, gente, mas tem agora um bebê chorando, era um cachorro, agora é um bebê. Família, né? Pandemia é isso. É o que está em casa, né? É o que tem Tá para em hoje. casa. a Mas Marina Guide, ela falou que está achando muito legal, que ela está empolgada. E falou que apresentar um trabalho específico, o que você considera mais importante abordar? trabalho específico, você quer dizer um único trabalho? Eu imagino que É sim, isso? pelo momento que ela postou a pergunta. Acho que você estava falando sobre quando a pessoa leva um trabalho já fechado para uma leitura de portfólio, por exemplo. Tá. É difícil porque isso vai depender muito, né? Mas vou considerar que a tua pergunta, se eu estiver errada, você manda aí a mensagem, a Lina lê para mim, né? Mas vou considerar que é isso, é um trabalho mais artístico, né? Mais pessoal mesmo, autoral, que já está mais maduro e que você quer mostrar. Talvez você ainda não tenha muita certeza do qual que é o teu objetivo concreto, né? Mas você sabe que é aquele trabalho, que é o teu último trabalho, que está mais redondo, né? Que é o trabalho que está te impulsionando nesse momento, e que você quer sentir um pouco também a opinião das pessoas, como que ele é recebido, para você fazer a sua própria autoanálise, né? Sobre se esse caminho está funcionando bem, né? Se a tua linguagem está condizente com o repertório técnico que você tem, né? Com o discurso e com o conceito que está ali por trás da obra. Eu acho que aí, nesse sentido, é o que você está mais envolvida mesmo, né? Independente se ele é o último ou não. Mas, geralmente, a gente está mais envolvida com aquele trabalho que é o último, mas quando ele já está também mais bem resolvido. Quando você está querendo testar e sentir, né? E aí, então, é isso. Não é, talvez, o trabalho que está ainda em construção. Porque esse trabalho que está em construção, ele vai mexer muito mais com a tua cabeça, né? Então, as opiniões, elas vão te desestabilizar, e isso no sentido, né? Entendam no sentido positivo ali, de tirar um pouco as tuas certezas, né? De você estar ali em teste, em provação mesmo, para sentir o que funciona. Então, ele é um momento, é um perfil muito diferente, né? Se o diálogo é em outro sentido, aí eu acho que, mas eu diria que é isso, eu acho que são os trabalhos que estão te impulsionando nesse momento, porque também é isso, já vi gente mostrar trabalhos antigos, não é nem pela antiguidade do trabalho, né? Mas eu quero dizer, trabalhos que estavam ali muito prontos, muito bem resolvidos, já bem redondinhos, e a pessoa queria mostrar o quanto ela é boa fotógrafa. Né? Era isso que para ela naquele momento era importante. Então, por isso ela levou aquele trabalho ou aquele livro, né? Que muita gente também leva para a leitura de portfólio um livro.
né, que a obra já está ali completamente redonda. Só que, na verdade, é isso, aquela não era mais a obra que emocionava, sabe? Que estava ali pulsante. E aí é uma leitura mais ou menos, assim, é um processo mais ou menos para o artista. Pode ser uma leitura incrível, mas para o artista, às vezes, não é assim. A pessoa queria, então, talvez ela tivesse em dúvida entre qual era o objetivo dela, né? O que ela estava querendo realmente, assim, acho que, pelo que eu me lembro, né, de algumas situações que aconteceram assim, era muito mais as pessoas estavam querendo um pouco desse reconhecimento, né, de que é boa profissional, de que sabe resolver bem, sabe fazer seu trabalho, sabe resolver bem o seu trabalho, então já está nesse ponto, nesse lugar da carreira, mas ao mesmo tempo o que vinha de retorno sobre o trabalho não tocava a pessoa, porque já não era um trabalho mais que emocionava, que estava ali pulsante nela. E aí eu diria que eu acho que isso, para mim, parece menos útil. Mas é isso, também não sou eu que vou avaliar, né? Talvez, não sei se essas pessoas que eu me lembro aqui dos casos fizeram isso um pouco na inocência, né? No afã só de participar da experiência, que também eu acho sempre válida, porque eu acho que você sempre aprende. E, gente, é um aprendizado mútuo, tá? É um aprendizado e é isso, um processo que deve ser, né? Acho que deve, no sentido mesmo, assim, enriquecedor para os dois lados, né? Para quem está no lugar de revisor, né? De analista, que vai fazer a leitura do trabalho, como para quem está apresentando o trabalho, né? Acho que isso é fundamental. Eu, particularmente, adoro e aprendo sempre muito, independente da trajetória, da carreira da pessoa, né? Não é isso, na verdade, que fala sobre uma obra, sobre um artista, não é só o tempo de produção. Então, eu sou isso, super apaixonada. Essa experiência de falar do próprio trabalho é maravilhosa, né? Assim, às vezes não necessariamente também numa leitura de portfólio ou com uma pessoa que está ali, né, que se especializou nessa área, que vai te dar um retorno, um respaldo, não sei, um olhar mais especialista do processo, mas a gente tem exercitado muito nos grupos, né? Falar do próprio trabalho, mostrar, né, trazer imagens, se apresentar. E cada vez que a gente fala do próprio trabalho, amadurece internamente também a nossa compreensão, né, sobre o processo, e a gente acaba enxergando coisas que antes a gente não via. A fala das pessoas vão trazendo insights também, né, mesmo quando não são especialistas, né, nessa área, mas que trazem insights, trazem, às vezes, a emoção que teve quando recebeu e quando viu aquele trabalho. Eu acho que é uma experiência maravilhosa, assim, que acho que vale exercitar, inclusive, em espaços como grupo de estudos, né, com amigos mesmo que são, né, de uma área afim, não sei, porque de um tempo para cá a gente tem vivenciado essa experiência e está sendo muito enriquecedora, assim, justamente por não ter esse espaço, né, principalmente, né, a gente não ter esse espaço para falar de portfólio, para falar do próprio trabalho e tudo mais. Então eu acho que exercitar isso também em grupos pode ser incrível a experiência. É fundamental, Catarina. Inclusive, acho que é exatamente o que você estava falando, assim, é isso. Não tem que ser, esse lugar exclusivo não tem que ser leitura de portfólio, né? Não precisa ser exclusividade desse espaço de jeito nenhum. E nem exclusividade com especialistas. Depende muito também, né, do que você está se propondo. Claro, ali você vai ter, por serem especialistas, né, você tem ali algumas vantagens, digamos, né, nesse sentido. Mas eu acho que é completamente isso. É colocar em prática, conversar. Cada vez que você apresenta o seu trabalho, e isso também às vezes é muito difícil para as pessoas, assim, conseguir defender, não é defender, né? Mas assim, defender é a palavra que eu gosto de usar, mas é isso, apresentar ali, só contar um pouquinho do que é o trabalho, para muitas pessoas é super difícil, e aí as pessoas precisam mesmo de algumas experiências para ir amadurecendo. Outras vezes é no processo de falar que você constrói melhor aquilo, na tua cabeça mesmo, né? Então, eu acho essencial. E tenho visto que realmente exatamente essa experiência dos grupos de estudos faz com que as pessoas que se colocam a participar das leituras de portfólio, quando já vieram de um grupo, elas vêm muito mais seguras, né? Elas vêm muito mais com muito mais coesão, realmente. Assim, elas conseguem apresentar melhor, porque é isso, só um processo de estar ali pensando junto, conversando, falando, e de cada vez você ter que botar para fora,
Isso é fundamental. Mas é isso, para alguns que não têm essa possibilidade, faz mesmo as leituras, é isso, por isso que eu falo dos festivais, né, que tem essa possibilidade gratuita, mesmo que às vezes não seja sei lá, o ideal que era o que você estava buscando, porque ele só tem 20 minutinhos, mas se coloca para experiência, se coloca para jogo, porque enriquece mesmo, né? Porque você aprende nesse processo. Ele é realmente um processo, eu acho que é isso, assim, a leitura ela é ela é um espaço muito nobre mesmo, né, e bonito, porque na verdade ela é esse momento de conexão, né, de abertura, de entrega, né, de se conectar com o artista e a sua obra, né, e de extrair dali assim, questões, sugestões, indicações, orientações, que eu acho que elas são extremamente propositivas mesmo. Eu acho que esse é um processo fundamental para quem está no percurso artístico. Por isso que eu digo, eu acho que às vezes ela é incompreendida como esse lugar de avaliação, não é? Um lugar exclusivamente para quem está aprendendo e construindo, não é. Tem diferentes modelos e formatos de leitura de portfólio, é simplesmente você entender qual que funciona melhor para você. E acho que o próprio grupo, uma roda, pode ser também uma espécie compreendido como uma espécie de leitura de portfólio, que inclusive ela tem ganhado novos formatos, né? Tem hoje em dia leitura de portfólio coletivas, leitura de portfólio públicas, leitura de portfólio conjuntas, que é inclusive um projeto que eu tenho com a querida amiga e artista Priscila Bu, onde a gente faz as leituras de portfólio conjuntas, né? Foi um projeto que a gente criou, onde somos eu e ela, juntas ao mesmo tempo, conversando e analisando o trabalho de alguém, né, junto com a artista ou artista. E no nosso caso, como o nosso recorte, a nossa escolha é muito mais trabalhar trabalhos em processo, claro que a gente também faz leitura de trabalhos que já estão mais redondos, mas que ainda falta algo, sabe? Por exemplo, meu trabalho já está pronto, essa é a edição final, mas eu ainda não sei onde apresentar, como expor. Estava pensando numa exposição, será que é melhor um fotolivro? Eu queria ter essa experiência de poder mostrar o trabalho e conversar com alguém. Então, a nossa leitura é uma leitura expandida, ela tem 2 horas. E bom, é isso, assim, eu acho que é um processo que super funciona, né? Às vezes é engraçado ter uma amiga que fez a leitura e ela fez. Eu tenho medo de que, acostumada com essa leitura mais curta, né? Ela fez, eu tenho medo de que 2 horas seja muito e que vocês não tenham que falar sobre a minha obra. Gata, nem se preocupa que você não corre esse risco, não. Pelo contrário, né? Geralmente a gente ultrapassa ali um pouquinho o tempo, tem que ser um pouquinho ali, tipo, eita, olha, já nos empolgamos, né? Mas acho que já passou, vamos nessa. Mas é que é isso, assim, eu acho que é uma super oportunidade de conectar mesmo, assim, de criar essas pontes, e por isso que eu volto no ponto de ter cuidado, né, em pensar essas questões todas e de escolher isso com cuidado para que esse processo seja ainda mais enriquecedor, né, que seja ainda mais produtivo mesmo, para os dois lados, mas especialmente para quem está se colocando e está mostrando uma obra, né, que é, claro, um processo muito mais visceral ali. Maravilhoso te ouvir, viu, Maíra? Eu nunca me inscrevi para uma leitura de portfólio, vou sair desse papo me inscrevendo já, que eu achei incrível essa possibilidade. Mas é isso, é muito interessante, acho maravilhoso vocês falando assim, porque eu, na minha cabeça, achava que todo mundo tinha essa compreensão, né? E aí, quando eu descobri que não, que as pessoas têm uma visão ainda estereotipada, não sei, ou mesmo só um desconhecimento, né? Com relação ao que é, o que pode ser, eu acho maravilhoso poder contribuir um pouquinho para botar esse bichinho aí, porque eu acho que participar da leitura. Também tem gente que vicia, viu? Cuidado. Tem gente que está em todos os festivais, participa de todas as leituras. Tem esse perigo também, cuidado. Temos mais perguntas? Então... Não, a Marina só trouxe um comentário também, falando que ela concorda que na maioria das vezes, quando ela fala sobre o trabalho dela, que ela está desenvolvendo, que ela consegue elaborar melhor e com mais precisão as questões que perpassam a temática do trabalho.
que é isso, né? A reflexão é esse debruçar, né, sobre o que a gente está fazendo, juntando pecinhas que ficaram soltas lá atrás, às vezes, né? A gente, dentro do Nayar, é suspeita, porque a gente adora esses processos. Nossas reuniões, a gente sempre gosta de ir buscando lá atrás as coisas que ficaram soltas, que se perderam, que a gente esqueceu, que a gente gostaria de resgatar. A gente é do tipo que vicia fácil em leitura de portfólio. Preocupada e querer continuar sempre. Mas é apaixonante mesmo, muito mais isso, quando a gente encontra pessoas, né, que compactuam também dessa visão, né, que né, não é à toa que eu faço essa leitura conjunta com Priscila, porque a gente tem essa mesma compreensão, né, de uma leitura como esse processo de diálogo. Claro, muita gente tem, né, não é exclusividade nossa, pelo amor de Deus, mas é isso, assim, a gente se buscou, né, e se encontrou nesse processo, porque a gente entende que a leitura ela é esse espaço de uma escuta e de uma conversa, de uma conexão e diálogo ali muito cuidadoso, atento, né, integrado, que vai buscar mesmo essas raízes, assim, vai buscar entender. Por isso que a gente precisa de 2 horas, por exemplo, né? Mas a de 20 minutos também funciona maravilhosamente bem, tá, gente? Né? Não quero defender só esse modelo, não. Mas é que é isso, né? Você poder ter um pouco mais de tempo para você conseguir alinhavar mesmo essas questões, né? Conseguir entender, conseguir criar essas possibilidades e poder olhar para o trabalho e pensar possibilidades junto, você precisa de tempo. Você está ali tentando isso, encontrar junto com o outro, a partir do diálogo com o outro, da necessidade daquela pessoa, encontrar caminhos, né? Às vezes é só lapidar um pouquinho as arestas, ou direcionar um pouco o percurso da pessoa, né? Clarear algumas ideias. E aí é isso, assim, isso é muito apaixonante. Olhar para as obras é sempre muito apaixonante, conversar sobre elas, então é super rico mesmo, é isso para todo mundo aí. Por favor, nos próximos, a gente está num período muito, muito massa, né, de ter muitos projetos aí em festivais com a Lei Aldir Blanc nesse primeiro semestre, então corram e se inscrevam, tem alguns que estão aí abertos, eu acho. E, gente, agora que eu vi a hora, hein? A gente fala. Extrapolando. Mas é isso, Mayra, agradeço demais, assim, toda a sua fala, acho que clareou muito, né, tanto a compreensão sobre todas as possibilidades que um portfólio pode ter, né, todos os caminhos que ele pode seguir, assim como a leitura, que eu realmente desconhecia, né, assim, o conceito mesmo, qual que é a ideia da leitura, e acho que é muito importante mesmo trazer, né, essa compreensão, porque por tudo que você falou, parece que é realmente um processo muito bonito, muito importante, né? E que, de fato, acho que apresentar o trabalho, falar sobre o trabalho, trocar e mostrar isso de alguma forma, deveria ser mais falado, né, na nossa formação, ter espaços para isso mais visibilizados mesmo, né? Porque é, de fato, uma coisa muito importante, que faz parte do processo de todo artista, de todo fotógrafo, e que ainda está, né, aquém, né, do que deveria ser. Então, obrigado, né, por trazer, né, essa partilha, e coloca para a gente depois também referências de sites, né, coisas que você possa trazer para contribuir. Coloca para a gente também a questão do seu trabalho, o que está aberto, né? O GoGIF, o grupo de estudo que está aberto, não sei se já fechou, se ainda está aberto essa sessão. Fechamos, foi até mais, fechou, né? mais gente do que a gente conseguia dar conta, mas... A referência também das suas redes, para a gente deixar, né? Porque vai ficar gravado no YouTube, para a gente deixar também para quem quiser depois continuar aí a pesquisa dentro do seu trabalho, que é por onde você anda, que anda por muitos lugares, vale a pena acompanhar e te ouvir. Encontrar também, né? Faça esse caminho. Tá bem? Eu agradeço demais a vocês também por essa oportunidade, por esse espaço para a gente conversar, e é isso, né? São questões que eu super sou encantada, então é sempre um prazer, e de trocar com vocês também, né? Em mais um espaço e outra oportunidade. Bom, é isso.
Agradeço Mas super. a gente aparece lá para você ler o nosso portfólio. E, por favor. Uma leitura de um coletivo lendo outro coletivo, vai ser legal. É massa, é uma super roda de leitura, acho ótimo. Ah, eu esqueci de dizer, estou sendo injusta, no SET, tem quase esqueci, no coletivo do qual eu faço parte, SET Fotografia, que já teve mais integrantes, então teve um momento em que a gente organiza, um dos eventos que a gente organiza, o Mesa 7, teve um momento, acho que a gente estava em 5 integrantes, e aí a gente fazia leitura às 5 sobre um trabalho, né? Então é isso, o Leituras Conjuntas tem uma raiz um pouquinho lá atrás, e super funcionava bem também, assim, era uma delícia, mas acho que é isso, coletivos com coletivos, ainda mais gente, quem tem que ter mais tempo também, né? Mais tempo. Falar um bocado. Com certeza. Então é isso, acho que agradecer também as pessoas que estiveram com a gente aí durante o papo, né? Que seguem a programação do Poéticos do Encontro. A gente tem mais uma live na semana que vem com a Flávia Leme, falando também de arte ritual, que é um trabalho lindo também, vale a pena conferir. Um beijo, então, para vocês. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.